Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez aí com essa aula maravilhosa de economia e mercado, né? Então, na realidade, a gente vai trabalhar hoje, né, essa questão da conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, sistemas econômicos e curva fronteira de possibilidade de produção. Não? Então acredito que vocês aí vão adorar essa aula maravilhosa, né? Que foi feita para vocês aí que estão em casa, né? Feita para vocês, para que vocês possam na realidade ter essa acessibilidade, possa ter na realidade acesso a essa aula, né? Então, e preencher o conhecimento, que é mais importante, né? Então aqui o professor Cláudio Nascimento em mais uma aula de economia e mercado, né? Então vejamos, então a gente vai falar um pouco dessa questão da sua concepção de economia. Então, na realidade, a economia ela repousa, né, sobre os atos humanos e é por excelência uma ciência social, né? Então a economia na realidade ela é uma ciência social, né? Então, apesar da tendência atual ser a de se obter resultados, né, cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, é quase que impossível, né, se fazer análise puramente frias e numéricas, né, isolando que as complexas relações ou reações do homem no contexto das atividades econômicas. Então, sendo assim, a gente começa a nossa aula enfatizando, né, o conceito da economia, porque ela deriva do grego, né, deriva do grego, aquele que administra o lar. Ela deriva do grego, aquele que simplesmente administra o lar. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer o seguinte: economia é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade, né, decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, né? Então, de modo e distribuí-los, né, entre os grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, eu repito novamente para vocês, que a economia deriva do grego, aquele que administra o lar. Então, a economia ela é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre os grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, a finalidade da economia, na realidade, é satisfazer as necessidades humanas devido à questão da escassez, ou seja, da falta, né? Então, também podemos dizer que a economia é a ciência que estuda a escassez, é a ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos, né, de produção, né? Então, a ciência que estuda a escassez, a ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos, é o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Então, o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Então, aí dentro desse conceito, a gente mergulha agora nos problemas econômicos fundamentais. Então, quais serão os problemas econômicos fundamentais? Você que está agora, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, quais são os problemas econômicos fundamentais? Então, posso dizer que, primeiro, as necessidades humanas. Não? Então, necessidades humanas, elas são ilimitadas, elas são infinitas. Ilimitadas, infinitas. Necessidades humanas, ilimitadas, infinitas.
Versus o quê? Versus recursos produtivos. Então você vai ter necessidades humanas ilimitadas, infinitas, recursos produtivos, fatores de produção, né? Então você vai ter recursos naturais, né? Mão de obra, capital, né? Recursos naturais, mão de obra e capital limitados, né? E finitos. Então eu tenho recursos produtivos, fatores de produção, recursos naturais, mão de obra, capital, né? Limitados e finitos. Então nós vamos ter um problema econômico, né? Então escassez. Que é igual que escassez igual a natureza limitada dos recursos da sociedade. Então a gente vai ter aí uma restrição, né, física dos recursos, porque observa, necessidades humanas elas são ilimitadas e infinitas. Então os recursos produtivos, fatores, por exemplo, recursos naturais, mão de obra e capital são limitados e finitos, né? Então, evidentemente, vai surgir um problema, que é a questão da escassez, né? É o problema a questão da escassez. Então, aí nós vamos ter o seguinte, os problemas econômicos fundamentais que vai existir dentro dessa relação, né, de necessidades infinitas e recursos finitos, né? Um é ilimitado, outro é limitado. Então você vai ter os problemas econômicos fundamentais. De um lado a gente vai ter que saber o que. O que é que vai produzir, o que e quanto produzir. O que e quanto produzir. Né? Então os problemas econômicos fundamentais. O que e quanto produzir. Como produzir, para quem produzir. Aí vocês vão ter o que e quanto produzir. Ou seja, a sociedade, meus prezados e prezadas, deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital. Quanto? Bem de consumo ou bem de capital? Vai produzir mais bem de consumo ou máquinas? Vai produzir o quê? Né? Então, na realidade, fica essa grande discussão. Né? Então, por exemplo, os recursos são limitados. Então, a empresa no processo produtivo, então uma cervejaria, né? Uma grande empresa como a Embev, por exemplo, então, no momento de carnaval, vai decidir o que? Se produz mais refrigerante ou se produz mais cervejas. Aí vai atender a demanda. O que sai mais? Cervejas ou refrigerantes? Porque, na realidade, eles não vão poder produzir a mesma quantidade de bens, né? A mesma quantidade de bens, né? Na mesma escala. Haja vista que os recursos produtivos são escassos. Então, como é que a gente vai produzir isso? Aí você vai ter a questão da eficiência produtiva. Então, nós vamos utilizar mais capital ou mão de obra intensiva. Ou seja, capital, né, a gente vai usar mais máquinas, né, robótica, né, ou vai usar mais mão de obra. Né? Então, na realidade, qual vai ser a maior eficiência? Evidentemente, por exemplo, na linha de produção, nós temos hoje a Jeep, que produz mais de 1.000 automóveis dia. Então, se a Jeep fosse produzir mais de 1.000 automóveis dias, mão de obra, será que conseguiria? Mas com o advento da robótica, do capital intensivo, ela produz. Né? Então, na realidade, por exemplo, então você vai ter algumas empresas, como cervejarias, que hoje o processo produtivo basta um operador e a máquina se carrega de todo engarrafamento e enchimento de cervejas. Então, eficiência produtiva. Então, investir mais mão de obra ou capital intensivo, máquinas. Então, é uma grande discussão. Né? Então, para quem nós vamos produzir o problema? Né? Para quem nós vamos produzir? Então, como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais setores beneficiados? Nós vamos beneficiar o setor primário, nós vamos beneficiar o setor secundário, ou nós vamos beneficiar o setor terciário. Quem nós vamos beneficiar? A agricultura, a pecuária, a pesca, o comércio, a indústria, quem é que nós vamos beneficiar? Então, dentro desses três grandes problemas, a gente começa a identificar o que? O sistema, né, econômico, ou seja, a organização econômica. Então, como é que isso vai se dar a organização econômica aí? Então, nós temos, primeiro, esse sistema econômico, essa organização econômica,
É a forma como a sociedade está organizada, não é isso? Para desenvolver as atividades econômicas. Observe, sistema econômico, organização econômica. Então, é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Então, você vai ter atividade de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Então, eu tenho a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas, aí, versus atividade de produção, ou seja, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Então, diante disso, vocês vão ter as principais formas de governo, as principais formas de governo. De um lado, a gente vai ter a economia de mercado, ou seja, que é algo, na realidade, onde nós vamos ter economia de mercado ou centralizada, tipo capitalista. Economia de mercado ou descentralizada, tipo capitalista. E economia planificada ou centralizada, tipo socialista. Na economia de mercado, nós não vamos ter a intervenção do Estado na economia. Quem rege a economia? O mercado. Quem rege a economia é o mercado. Liberalismo econômico, Adam Smith e David Ricardo. Liberalismo econômico. E na economia planificada, aí você vai ter a centralização, é isso, tipo socialista. O Estado intervém na economia, tipo Cuba, tipo Vietnã, tipo Coreia, não é isso? Então você vai ter Venezuela, né? Então, dentro daí vocês vão ter a economia de mercado, né? Dentro de um sistema de concorrência pura. Então, o que é esse sistema de concorrência pura? Eu pergunto a vocês, o que é esse sistema de concorrência pura? Então, a gente vai ter sem interferências do governo. Sistema sem interferências do governo. Né? Sistemas sem interferência do governo. E do outro lado, a gente vai ter o sistema de concorrência mista, ou seja, com interferência governamental. De um lado, um sistema de concorrência pura, sem interferência do governo. Do outro lado, sistema de concorrência com interferência governamental, que é concorrência mista. Então, lembrando, frisando novamente, de um lado, sistema de concorrência pura, né, sem interferência do governo. Do outro lado, sistema de concorrência mista. Aí vocês vão ter o que, pessoal? Com interferência governamental, né? Com interferência governamental. Então, é importante que vocês, na realidade, saibam disso, porque a gente vai aprofundar o laissez-faire. O que é esse laissez-faire? Laissez-faire. Então, o mercado resolve os problemas econômicos fundamentais. O mercado resolve os problemas econômicos fundamentais. De um lado, o que e quanto. Como e para quem produzir. De um lado, o que e quanto. Como e para quem produzir. Então, como guiados por quê? Por amor invisível. Como guiado por amor invisível. Sem a intervenção do governo. Então, observe, liberalismo econômico. Não tem que haver intervenção governamental, né? Então, vocês vão ter a mão invisível, que é um mecanismo de preços que promove o que? O equilíbrio do mercado. Então, esse ponto é muito discutido, porque nós vamos ter dentro do sistema de concorrência pura uma coisa muito interessante aqui, muito relevante, né, que a gente coloca, né, muito fundamental, né, que a gente coloca o seguinte, dentro do sistema de concorrência pura, de um lado, vocês vão ter excesso de oferta, escassez de demanda. O que ocorre quando nós temos excesso de oferta, escassez de demanda? Lembremos dias de feira, né? Então, os comerciantes vão abastecer os seus bancos de frutas e de verduras. De repente acontece aquela maior chuva, né? E a feira, a demanda cai. Aí o que fazer com as frutas, o que fazer com as verduras, o que fazer com os produtos, né? Qual vai ser simplesmente a consequência disso, né? No preço
e na quantidade, né? Então, é uma boa pergunta. Então, aí tá lá, dia de feira. Então, comerciantes se preparam, né? Bancos lotados de frutas, de verduras. Aí dá uma grande chuva, né? Aí o que acontece, né? Com a demanda, reduz a demanda. E agora? Qual é a consequência da redução da demanda na oferta de bens e serviços? Então a gente vai entender agora se temos esse excesso de oferta, né? Ou seja, a quantidade significativa de produto disponibilizado e uma escassez de demanda, redução da demanda. Aí ele diz, forma-se estoques. Claro, vai formar estoque, porque nós não vamos vender tudo, né? Nós temos um excesso de oferta, escassez de demanda. Então a gente vai formar estoque, formam-se estoques. Então, qual é a consequência dessa formação de estoque? Ah, professor Cláudio, redução de preços. Vamos reduzir os preços dos produtos até o equilíbrio. Redução de preços até o equilíbrio. Então existirá aí, meus prezados, eu quero que vocês entendam, né, nessa concepção aí de excesso de oferta e redução de demanda, né, ou escassez de demanda, né, formação de estoques, redução de preço até o equilíbrio. Ou seja, existirá concorrência entre as empresas. Não? As empresas irão concorrer para vender os bens aos escassos consumidores. Então as empresas irão concorrer para vender os produtos aos escassos consumidores. Vejamos, aí se ocorrer o oposto, excesso de demanda, muita demanda, escassez de oferta, e agora a demanda aumentou, né? A demanda aumentou, quis fazer com preço, né? Antes nós temos o que? O oposto, né? Excesso de oferta, escassez de demanda, não é isso? Então, estoques, não é isso? Redução de preço. E agora, nós vamos ter o oposto, nós vamos ter o excesso de demanda e escassez de oferta. Então, vai formar-se filas. Observe, muita gente querendo comprar o produto, né? Mas só que a oferta é reduzida, né? Escassez de oferta e excesso de demanda. Então, qual é a tendência? Um exemplo bem típico, né? Se porventura o mercado, né, tivesse autorização de produzir, de comercializar, né, a vacina contra o Covid, nós temos aí, na realidade, só no Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas sedentas, querendo tomar a vacina. Então, na realidade, ia ter uma fila. Mas é aí. E a oferta, como seria reduzida? Então, havia uma tendência de que formasse fila e tendência a aumentar os preços até o equilíbrio. Aí o cara vai aumentar o preço até o equilíbrio, porque eu tenho poucos bens e eu tenho um excesso de demanda, né? Aumenta o preço. Não? Simples. Aumenta o preço. Então existirá o quê? Concorrência entre os consumidores pela compra. Eu sempre costumo colocar, né? Então, na década de 90, né? Então, eu terminei meu ensino médio, né? Mais ou menos 94, né? Então, 93, 94. Então, aí tentei ingressar na universidade já em 95, né? Então, já estava no real, né? Então, tive que correr para vestibulares públicos, porque o preço de um curso de administração chegava a R$600, onde a média do salário mínimo não era nem R$100. Então você vê, 600. Então, por que 600? Porque você tinha um excesso de demanda e simplesmente uma escassez de oferta. Então nós temos o quê? Um preço lá em cima, né? Então, quase seis salários mínimos um curso de administração. Então, quem fazia, filho de altos executivos, né, empresários, etc., que podia fazer. Então, quem não podia tentar as públicas, se não passasse, ia ficar tentando, né?
porque o preço era muito alto. Aí veio simplesmente a grande concorrência, né? A abertura, as licitações, autorizações para abertura de faculdades. Então toda esquina abriu uma faculdade, aí aumentou a concorrência. Então agora nós vamos ter excesso de oferta e redução de escassez de demanda, né? Então, e agora o que fazer? Baixa o preço, né? Baixa o preço, baixar o preço. Então hoje nós temos aí cursos, né? Um preço muito menor do que R$ 600, né? Então na realidade é isso aí. Então, mas interessante que dentro da economia de sistema de concorrência pura, né? Então nós vamos ter os problemas, né? Que a gente vai se deparar com esses problemas, o que e quanto produzir, né? Então o que decidido pelos consumidores, o que decidido pelos consumidores. Aí vem a soberania do consumidor. Quanto determinado pelo encontro da oferta e da demanda, né? Determinado pelo encontro da oferta e da demanda de mercado. Então eu tenho o que decidido pelos consumidores. Soberania do consumidor, né? Então quanto determinado pelo encontro da oferta e demanda de mercado. Então, como é que nós vamos produzir isso? Como produzir? Então, é a questão de eficiência produtiva. Ou seja, resolver no âmbito da empresa. Vamos contratar mais mão de obra ou vamos, na realidade, investir em tecnologia? Vamos contratar mão de obra e investir em tecnologia. Então, na década de 90, então ia ao Shopping Center Recife, 94, 95. Cheguei lá toda entrada tinha um funcionário, né, distribuindo os tickets, né, para a entrada dos automóveis. Hoje, nos anos 2000, o que é que nós observamos nos shoppings, né? É a cancela, né? A cancela. Então, o cidadão entra com seu automóvel, tá lá a cancela, né? Aperta o botão, a cancela levanta, ele recebe o ticket, beleza, pronto. Então, para quem produzir? Então, a grande discussão, né? Para quem produzir, decidir do mercado, fator de produção. Para quem produzir, decidir do mercado de produção. Então, eu vou ter demanda, né? E oferta, fator de produção, questão distributiva. Demanda, né, e oferta de fator de produção, questão distributiva. Então eu vou ter decidido no mercado de fator de produção, demanda e oferta de fator de produção, questão de como é que vai distribuir isso aí. Então aí você vai ter, mas o sistema de concorrência pura, como é que fica? Então nós vamos ter a base da filosofia do liberalismo. A base da filosofia do liberalismo de Adam Smith. Riqueza das nações. Então, na realidade, a base da filosofia do liberalismo econômico do Adam Smith e David Ricardo, o grande livro de Adam Smith, Riqueza das Nações. Então, vai advogar o que? A soberania do mercado, sem interferência de quê? Do Estado. Advoga a soberania do mercado, sem interferência do Estado. Este deve responsabilizar, né, mas com justiça, paz, né, segurança, e deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Então vamos deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Então o mercado sozinho ele consegue resolver isso, né? O mercado sozinho ele consegue alocar os recursos, distribuir os recursos, né? Então ele só. Então nós vamos ter, então dentro desse sistema de concorrência pura, temos mercado de bens e serviços. Então eu tenho oferta de bens e serviços, mercado de bens e serviços, oferta de bens e serviços. Então eu tenho empresas, demanda de serviços dos fatores de produção, empresas, demanda de serviços dos fatores de produção, mão de obra, terra e capital. Mão de obra, terra e capital. Então, grande questão. Como produzir? Como produzir? Do outro lado, eu tenho demandas e serviços. Eu tenho famílias. Oferta de serviços do fator de produção. Então, você vai ter, nós teremos aí empresas, demanda de serviço, fator de produção.
E família, oferta de serviço, fator de produção. Então nós vamos ter para quem produzir, não é isso? O mercado de bens e serviços e o mercado de fator de produção. Eu tenho de um lado família que produz, eu tenho do lado empresas que produzem, né? As empresas produzem e as famílias consomem, né? Empresas, na realidade, empregam, pagam salários e as famílias vendem a mão de obra, né? Então vejamos, então eu tenho uma crítica muito grande ao sistema de concorrência pura. São críticas, né? Todo o sistema, né? Ele está vulnerável a críticas. De um lado, a grande simplificação da realidade, né? A grande simplificação da realidade. Do outro lado, os preços podem variar muito devido ao mercado, mas em função de quê? Veja só, os preços podem variar, não devido ao mercado, mas em função de, primeiro, força de sindicatos, né? Força de sindicatos, através dos salários que remuneram os serviços de mão de obra. Veja só, força de sindicato através de salários que remuneram o serviço de mão de obra. Veja? Então, do outro lado, nós vamos ter, né, um ponto muito interessante aí, né? É a questão do poder, poder de monopólios e oligopólio. Então, o que é monopólio? Uma única empresa, né, disponibilizando bens e serviços. Oligopólio, duas ou mais empresas. Então, eu tenho poder do monopólio, né, e oligopólio na formação de preços, né, do mercado, na formação de preço do mercado. Então, eu vou ter intervenção do governo via impostos, né? Intervenção do governo. Então, como é que o governo vai intervir aí? Impostos, subsídios, né? Tarifas, política salarial, fixação de preços mínimos e política cambial. Então, fatores interessantes, né? A intervenção do governo, impostos, isso aí é imprescindível, impostos, subsídios, tarifas, política salarial, fixação de preços mínimos, política cambial. Então nós vamos ter o mercado, essa crítica. O mercado sozinho não promove a perfeita alocação de recursos. A crítica. A produção, o consumo de um determinado bens ou serviços pode produzir o quê? Efeitos colaterais, externalidades. Você lembra o que é externalidades? Externalidades, né, é o impacto das ações econômicas sobre o bem-estar da sociedade, né? Então, na realidade, nós vamos ter aí, por exemplo, a poluição dos rios, do ar, não é isso? Então, na realidade, você vai ter um impacto econômico sobre o bem-estar da sociedade, né? Então, além disso, existem bens públicos disponibilizados pelo governo. Tão interessante que o mercado sozinho não promove a perfeita distribuição. Não promove, eu digo, mais isso. Pois as empresas estão procurando o quê? Obtenção máxima do lucro, maximização do lucro, maximizar o lucro. E não estão preocupadas com questões distributivas, estão preocupadas na maximização de quê? Do lucro. Maximizar, né? Minimizar os custos e maximizar o lucro, né? Então, vocês vão ter essas críticas, vão justificarem o que é a atuação governamental para complementar a iniciativa privada e regular o que? Alguns mercados. Então, eu tenho muitos mercados, entretanto, que comportam-se como um sistema de concorrência pura. Há muitos mercados, entretanto, que comporta-se como um sistema de concorrência pura. Exemplo, hortifruti grangeiro, né? Hortifruti grangeiro é um exemplo desse mercado, né? Hortifruti grangeiro. Então eu tenho aí o papel econômico, né? Importante é o papel econômico do governo. Então, dentro do sistema mercado misto, eu tenho o papel econômico do governo. Qual é o papel econômico do governo?
Ah, professor Cláudio Nascimento, século 18, 19, né, dentro desse sistema de mercado misto, diferença do governo e do mercado, né? Então, predominância do sistema de mercado próximo da concorrência pura, sem intervenção do Estado, só intervenção do mercado, né? Ou seja, o mercado sozinho regulava ele próprio. Então, no século XX, o mercado sozinho não garante que a economia opere sempre com pleno emprego dos seus recursos, necessitando de maior atuação do setor público na economia. Então, a economia que vai gerir isso aí. Então, o Estado é que vai garantir o quê? Essa questão da atuação do setor público, né? Então, economia, pleno emprego, vai gerir esse pleno emprego. Então, aí vem a atuação dentro desse sistema de mercado misto. Então, a atuação do setor público, né? Atuação do setor público. Então, qual é a atuação do setor público, né? Então, atuação do setor público com o objetivo de evitar distorções alocativas. Então, eu tenho atuação do setor público com o objetivo de evitar distorções alocativas e distributivas. Então, eu vou ter sobre a formação de preços. Então, o setor público, o Estado, ele pode intervir sobre a formação de preços. Via o que, pessoal? Via o que? Impostos, etc. Complemento iniciativa privada.